Disse Davi, 2 Samuel capítulo 9, todo o capítulo 9, do 1 ao 13. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul, e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graça, Pai, porque estamos diante da Tua Palavra, Senhor, diante de um texto, Pai, que é familiar a muitas pessoas. E eu te peço, Senhor, que o Senhor não torne aquilo que é familiar, Pai, e que a gente no nosso íntimo seja negligente, Senhor, porque já achamos que conhecemos tudo da Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra diz que em Cristo estão os tesouros da sabedoria, Pai, e que a Tua Palavra, Senhor, é mais doce do que o mel, Senhor, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E que assim, Pai, que nessa noite o Senhor possa trazer novas lições, Senhor, relembrando também os fundamentos, Pai, da nossa fé, lembrando o quanto o Senhor é gracioso em Cristo para conosco, Pai, e que nesse episódio da vida de Davi está a natureza do Teu reino, Pai, demonstrada para nós, Senhor, para a Tua igreja, para com o povo da Tua aliança, povo do pacto, Pai, que somos nós, Senhor, e eis aqui estamos, Senhor, pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, porque sei, Pai, o quão fraco eu sou, da minha inaptidão, da minha incapacidade natural, Pai, para tratar das coisas santas, das coisas do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, rogamos a Tua misericórdia, rogamos, Pai, que o Senhor esteja com meus irmãos, Pai, dando ouvidos atentos, Senhor, e tenha misericórdia de mim, Pai, porque sei que de mim mesmo, Pai, sou mesmo o entrave à Tua palavra, Senhor, à Tua glória. E por isso, Senhor, rogo ao Senhor com humildade, Senhor, que o Senhor se agrade, Pai, do Teu povo, e que aqui, Pai, possa nos orientar, Pai, nos consolar, nos dirigir, nos exortar, Pai, nos conceder arrependimento e grande consolo também pela Tua palavra, Senhor. Assim, Senhor, confiados em Cristo, Pai, no Espírito Santo, Pai, que é quem opera, Senhor, o novo nascimento, que é quem opera o entendimento, Senhor, que tira a venda dos nossos olhos, Senhor. Nós confiamos no Senhor e rogamos, Pai, a Tua misericórdia e recomendamos, Senhor, a Tua graça, Senhor, a Tua congregação. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se a gente fosse fazer um pequeno esboço desse capítulo, é um capítulo relativamente curto, a gente teria aí do versículo 1 ao 4 uma investigação que Davi fez em relação ao remanescente da casa de Saul e a sua descoberta de um, dos descendentes, que era Mefibosete. Do versículo 5 a 8, a gente teria a acolhida amável que Davi deu a Mefibosete, quando este, foi trazido a ele. E do 9 ao 13, a gente vê a provisão amável que Davi providenciou para ele e os seus descendentes. Esse é um texto conhecido, como eu falei até na oração, mas é um trecho precioso da palavra de Deus que demonstra a graça de Deus num episódio da vida de Davi.
Só que vai muito mais além disso. Esse trecho ele mostra a natureza do reino de Deus, né? No retrato daquele que é um tipo de Cristo, Davi, a gente pode ver várias semelhanças com o verdadeiro filho de Davi, né? A gente sabe até lá o cego Bartimeu, né? Quando ele encontra, né? Ele vê, sabe que Cristo está passando, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente vai ver aqui no capítulo 7, né? Deus tinha feito uma aliança com Davi, que ele viria um descendente que reinaria para sempre, né? Então ele teria um descendente, e que seria, né? Que é na verdade o Senhor Jesus Cristo, que é o herdeiro legítimo do trono do universo e o cumprimento, né? O cumprimento das promessas de Deus. A gente precisava entender, então, antes de chegar no texto propriamente dito, o contexto aqui de Davi, né? Porque parece que é do nada. Se você for olhar assim, o final do capítulo 8 para o início do 9, tem uma palavra assim: disse Davi. Então parece que é meio repentino. Só que tem todo um contexto político, né, econômico que Davi estava vivendo. E é isso que eu queria que os irmãos agora, está aí no capítulo 9, né, retornassem para o capítulo 7 do 2 Samuel. A gente vai ver que o reino estava em paz. Capítulo 7, versículo 1 diz, né? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Então o reino estava em paz. Davi tinha prevalecido, o capítulo seguinte, capítulo 8 de 2 Samuel, ele tinha já prevalecido contra vários povos. Não precisa ler, né? Isso está no versículo do capítulo 8, do 1 ao 6. Mas ele tinha vencido os filisteus, os moabitas, os sírios de Zobá e Mesopotâmia. Então o Senhor guardou Davi de todas essas guerras e conquistou esses povos. No versículo 6 aí do capítulo 8, a gente vê no finalzinho ali, ó, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. E o 14 também, no versículo 14, a mesma coisa, no finalzinho, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então o reino estava em paz, Davi tinha conquistado, né, expandido o seu reino. A gente vê também que ele estava próspero, né? Então a economia ia bem, ele estava enriquecido. No versículo 7 e 8 do capítulo 8, tomou Davi os escudos de ouro que havia dos oficiais. No versículo 8, tomou mais o rei Davi muito grande quantia de bronze. Então o reino estava, né, com provisões. Principalmente Davi, ele tinha renome. Se a gente olhar aí no versículo 13 do capítulo 8, versículo 13, ganhou Davi renome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18 mil homens no Vale do Sal. E Davi era um excelente líder, né? O versículo 15 mostra qual era o procedimento dele, que diz que então que o reino tinha unificado, estava estável, ele reinava sobre todas as tribos. E assim diz o versículo 15 do capítulo 8: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então a gente vê realmente o tipo de Cristo, né? No reinado de Davi, como é que era? Um reino próspero, que estava em paz, estável. E ele então resolve nesse momento, nesse contexto, né, que a gente vai ver que se passa essa segurança, essa estabilidade do seu reinado, é que ele se lembra então da aliança que ele tinha feito com o filho de Saul, com Jonatas. Então ele resolve demonstrar essa graça para esse filho de Jonatas, que foi a gente vai ver aí daqui a pouco, foi um grande amigo de Davi, né, num período em que ele estava conturbado, fugindo de Saul, da perseguição implacável que Saul estava fazendo com Davi. Então no versículo 1 a gente já vê de cara, né? Isso, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Então a gente vê que esse desejo sincero de Davi de aplicar a bondade vem de um coração que está encharcado pela graça de Deus. Ele já havia experimentado a graça de Deus, nesse corpo político em que ele era o cabeça. E agora ele, como um tipo de Cristo, né, e principalmente nesse ofício de rei e servo, ele aplica a justiça a todos. E Cristo também, a gente vê em paralelo, né, que a gente vai sempre fazer esse paralelo aqui. Eu vou pedir para os irmãos sempre, a gente está lendo um episódio da vida de Davi, e a gente vai trazer sempre esse contexto para a nossa realidade espiritual. Você vai ver que a tese que eu quero mostrar aqui é que nós somos Mefibosete. A verdade é essa. Então eu quero que já de antemão os irmãos tenham isso em mente. E o reino de Cristo, ele é assim, ele é Cristo conquistaria o seu povo com compaixão, com graça, com justiça. Ele teria misericórdia do fraco, do desvalido, não lançaria fora, ele usaria de compaixão e graça. No livro de Isaías, eu peço que os irmãos abram Isaías 42, a gente vê
já anunciado, né, como seria o reinado do Messias. Isaías 42, dos versos 1 a 3. Assim diz a palavra. Eis aqui, Isaías 42, versos 1 a 3. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Então você vê, o reinado de Cristo é um reino de compaixão, de graça, de misericórdia, de compadecimento do desvalido e do fraco. E portanto, esse texto, né, de Isaías, ele mostra a natureza do reino de Deus. E aqui em 2 Samuel 9, a gente vai ver a história de Davi, desse neto de Saul, e ver que Cristo está completamente bem representado em Davi, né, derramando essa graça divina sobre Mefibosete. É interessante notar, se a gente voltar lá para o texto, que Davi ele fala que usaria, no versículo 3, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele, bondade de Deus para com ele. Então, está sempre trazendo essa graça que Deus também nos dá, né, em Cristo. E vamos ver então agora Mefibosete, quem ele era. Ele era um aleijado que foi levado à presença do rei, conduzido à presença do rei. E essa é da mesma forma que Deus trata pecadores indignos e miseráveis e inúteis como nós somos. Ele nos convida para a sua mesa. E eu não tenho dúvida de que essa história está aqui registrada nas Escrituras para que a gente possa entender que é justamente dessa forma vívida e clara que Deus trata conosco, pecadores que somos. Por quê? Porque o que Mefibosete ele era no corpo, né, no seu histórico familiar, na sua forma de viver, fugitivo, né, sempre num lugar, a gente vai ver aí daqui a pouco, nós somos espiritualmente, porque somos aleijados de ambos os pés, incapacitados de dar um passo sequer em direção a Deus por nossa própria conta, né, então somos coxos, mancos espirituais, e a gente jamais pode se chegar muito mais na presença do Rei dos Reis. Se Mefibosete não tinha dignidade de chegar num rei terreno, quanto mais nós de chegarmos da forma que somos diante do Rei dos Reis, do Rei do Universo. E por quê? Porque nós somos aleijados espirituais, e o pecado é a nossa doença, é o nosso câncer moral, é o pecado. Eu quero que os irmãos abram lá em Isaías, a gente vai ver muito como que a palavra do Senhor traz isso de forma até mesmo muito clara, assim, evidente, de que o pecado ele é associado a uma enfermidade mesmo, às vezes na comparação clara com doenças mesmo, né? Então, em Isaías, capítulo 1, versículo, eu vou ler do 5, finalzinho do 5, toda a cabeça, Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6, finalzinho do 5, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, serão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então esse é o primeiro texto. Eu quero que os irmãos abram também em Levítico. Levítico capítulo 13. É um texto que fala sobre a lepra, né? A gente às vezes lê e acaba não entendendo, né? Mas o capítulo aqui é claro, né? Mostra como que a lepra simbolizava o pecado, que contaminava o corpo inteiro, começava na cabeça, ia descendo, e o que aquilo representava na vida daquele israelita leproso. Ele era tirado da comunidade de Israel, ele não podia habitar onde os demais israelitas habitavam, que era onde simbolizava pelo tabernáculo e a Arca da Aliança a presença de Deus. Então ele era tirado daquilo, ele tinha que gritar, né, imundo, imundo, até por uma questão sanitária, ele era tirado do corpo de Israel, né? Então está aí nos versículos 44, Levítico 13, 44 a 46. Aí é o veredito do sacerdote, né, dizendo que aquele israelita em si realmente estava leproso. É leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. O próprio leproso tinha que declarar isso. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então as implicações, meu irmão, são essas. O pecado, nós somos assim,
indignos de estar diante da presença de Deus no corpo, até mesmo na igreja, não somos dignos de estar aqui. É a graça do Senhor quem nos conduz a essas coisas. O Matthew Henry, comentando sobre esse texto, né, de Isaías, ele fala: não há sanidade, bons princípios, religião, nada a não ser ferimentos e contusões, culpa e corrupção. É assim que nós somos. E aqui a gente vai ver então na trajetória de Mefibosete, né, esse aleijado, né, que a Escritura não fala isso de forma jocosa, obviamente, mas ela faz questão de frisar todos os textos em que fala de Mefibosete, fala que ele era aleijado de ambos os pés. Então a gente vai ver o status que Mefibosete, um aleijado de ambos os pés, saiu de cão morto, como ele mesmo se viu e declarou para Davi, foi elevado a ser considerado a ser um filho do rei. E o primeiro ponto, meus irmãos, que eu queria trazer é que a graça é pactual, como eu falei aqui na liturgia. Isso é muito importante a gente entender por que Mefibosete foi agraciado, né? Esse aleijado de ambos os pés. Então, se a gente for olhar para a narrativa, a primeira coisa que fica clara é a diferença abismal que existia entre Davi, o rei, e Mefibosete. Começando, né, se a gente for olhar o rei Davi, ele foi escolhido pelo próprio Senhor para ser o rei, o chefe do povo de Deus, o homem mais importante do reino. 2 Samuel, se a gente for voltar lá, capítulo 7, quero que os irmãos acompanhem aí, né, a grandeza, né, a diferença abismal que a gente vai contemplar aí de Davi e Mefibosete, nesse episódio histórico, antes de fazer aplicação para a gente, né, na nossa vida espiritual diante de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Eu não vou ler o início do capítulo 8 não, da parte que ele fala assim, ó: Senhor falando para Davi: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então olha a dignidade que Deus deu a esse homem, que era um pastor de ovelhas, e Deus escolheu ele mesmo, né, deixou Saul, né, e escolheu Davi para assumir o seu lugar, para ser o rei do seu povo. Então o Senhor o fez famoso, um general de guerra, né, vitorioso, renomado, reconhecido e temido. A gente vê isso no mesmo capítulo 7, no versículo seguinte, o 9, ó, e Deus falando para Davi: e fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então olha o engrandecimento que Deus deu a Davi. Esse capítulo, meus irmãos, a gente não vai ter tempo de ler ele todo, mas ele fala da aliança que o Senhor fez com Davi, e é aqui mesmo que ele faz a promessa messiânica, de que haveria um rei que reinaria para sempre, da raiz de Davi, né? Então é muito interessante, é um capítulo que os irmãos podem tirar grande consolo dele. Então diz aqui que Davi foi feito renomado, né, reconhecido. Ele foi o rei escolhido para ter a sua casa, né, firmada para sempre. A construção do templo foi feita por um descendente seu, Salomão. Então o Messias seria da raiz de Davi, né, como a gente falou até lá do cego Bartimeu. E em contraste, então, esse é o rei Davi, renomado, escolhido, né, protegido, né, o Senhor colocou como um rei, com toda a época áurea da história de Israel foi vivida sob a luz de Davi. Foi quando a maior anexação de território foi feita, a subjugar dos povos, foi feito com Davi. Então, como a gente viu ali aquele contexto histórico, esse era rei Davi, foi o próprio Senhor quem o colocou ali. Então, quem era Mefibosete? A gente falaria aqui, né, por uma linguagem atual, que ele seria um Zé Ninguém, né? Porque tinha essa doença que o impossibilitava de ter provisão à sua própria família. Ele com certeza ele era, né, considerado uma escória da sociedade naquele tempo por conta da sua enfermidade, um homem inválido, né, manco, coxo, um aleijado que vivia de favores. E como é que a gente sabe que ele vivia de favores? Se for lá para o texto base nosso, capítulo 9 de 2 Samuel, no versículo 5, fala assim, ó: Ziba, né, aquele servo, ele vai falar para Davi, ó, tem um filho mas ele é tipo desprezível, praticamente como ele fala. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, ou seja, então ele estava aqui, ó, é o 4 na verdade, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então não tinha provisão própria, ele morava de favor, dependia de favores alheios. Então era um homem com uma vida difícil desde a infância. Peço que os irmãos voltem aí para o capítulo 4 de 2 Samuel, ó, que vai falar como que ele ficou coxo. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos,
quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E é interessante que aqui, em 2 Samuel 4, diz que ele tinha 5 anos. No texto que a gente leu, você vê que já passou muito tempo, porque Mefibosete já tem um filho. Fala lá na parte final, versículo 12 do capítulo 9. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Então ele viveu anos nessa indignidade, morando de favor, sem provisão para sua própria família. Alguns comentaristas dizem até que ele vivia fugindo, né? Então, até porque ele era da dinastia do rei anterior, então sempre tinha isso. A gente vê, né, na história dos reis, Juízes, livro, né, da Bíblia, a gente sempre vê que quando uma dinastia nova assumia, eles faziam questão, até para não sentir a ameaça de reavivar aquela dinastia anterior, eles matavam todo mundo. Então provavelmente, alguns dizem que ele vivia se escondendo e fugindo. Ele viveu, então ele estava fadado a ter por conta da deficiência, ele legou uma vida em anonimato, né, fugitivo, de favores alheios, como eu já falei, porque um homem daquela situação, naquela época, não tinha como prover para si e para sua família. Então passou a vida inteira se escondendo do rei, porque temia, né, como eu falei, ser descoberto, até porque poderia ser considerado também, como eu já tinha falado, uma ameaça da dinastia, né, anterior. E a escritura também é interessante, que ele vai caracterizando Mefibosete assim, como realmente você precisa ver ele como um homem digno mesmo, disso tudo que a gente já falou. E aqui a escritura mostra até não só que ele era aleijado, né, ou seja, não era apto para viver em sociedade em si, né, e dar dignidade à sua família, como diz até mesmo do local onde ele habitava, Lodebar, né, esse lugar significa um lugar árido, infrutífero, sem pasto, uma desolação, um lugar sem importância. Então ele era um aleijado que vivia num lugar completamente desprezível. Então você vai agigantando a situação desse homem, né? Então desprezível, indigno no local onde ele habitava, mas era talvez adequado para um homem como ele, limitado, incapaz, insignificante, né, de produtividade. E aí vocês veem, meus irmãos, a gente pode considerar aqui, por que então Davi ele deveria parar suas atribuições reais, o seu governo atarefado de todas as tribos de Israel, fazendo justiça, como a gente já leu, e considerar esse moribundo neto de Saul? Por que ele fez isso? Com certeza Israel sempre tem, o Senhor já tinha dito isso em Deuteronômio, se eu não me engano, fala que os pobres sempre têm convosco, então sempre ia ter gente desvalida, necessitada. E por que então Davi para todo o seu governo atarefado e vai considerar aquele moribundo especificamente? E a resposta é interessante, está logo no versículo número 1 do que a gente leu. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Isso é muito importante, esse por amor de Jonatas. É isso que distinguiu Mefibosete ser alvo da graça daquele rei, porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Então, porque ele fala, fazer uma bondade. Então, Davi ele não foi só bonzinho assim, aleatoriamente. A verdadeira razão porque Mefibosete foi chamado à presença do rei não foi só porque ele era coxo ou pobre, né, ou porque Davi sentia pena dele, né, e quis fazer uma bondade aleatória assim para qualquer um, mas era por causa de Jonatas, que a gente vai ver aqui dentro em breve. Era um amigo íntimo de Davi, né? Então a gente vai lembrar, não tem tempo de ler os textos todos, né? Eu peço só que os irmãos já deixem aí engatilhado. 1 Samuel, voltando aí para o primeiro livro de Samuel, capítulo 20. A gente vai ler a partir praticamente do versículo 32. Então a gente vai lembrar rapidamente, não vou ter como ler o capítulo todo, né? Que Davi, antes de assumir o trono, ele já sabia que seria rei de Israel, e Saul então começa a perseguir ele de uma forma severa e implacável. E Jonatas, o filho de Saul, desse rei que estava perseguindo Davi, ele se afeiçoou e virou amigo pessoal de Davi, protegendo ele inclusive, né, defendendo perante o seu pai, que é esse episódio que a gente vai ler aqui agora, do versículo 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com uma lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. E aí então ele faz uma aliança, ele protege Davi, ele fala: vou descobrir se meu pai tem realmente intentos de morte para você, vou te avisar lá no lugar que você vai estar escondido. Então o filho do rei ajudou esse amigo Davi nesse período de aperto. E Jonatas sabia também, né, porque é a mesma coisa de Mefibosete, porque ele era
amigo de Davi, mas era parte da dinastia anterior, ele sabia que essa amizade também, mais ainda, lhe traria perigos, riscos de morte. Então o que ele faz? Ele chama Davi e pede e faz uma aliança com ele, faz um pacto, e eles estabelecem esse pacto. Isso está aqui em 1 Samuel, nesse capítulo 20, do versículo 14 ao 16. Jonatas, o título, não inspirado aí, de Jonatas faz aliança com Davi. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. E no versículo 42 é a confirmação de que eles fizeram esse pacto. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. O versículo 42, do capítulo 1 Samuel 20. Então a gente vê, que Jonatas depois ele vai falecer de fato no campo de batalha, mas a aliança já tinha sido feita. Então o pacto já estava selado, e agora era hora de Davi cumprir o pacto, e a gente viu que o contexto histórico era favorável, que Davi então se lembrou desse pacto, da aliança que ele havia feito com esse amigo. Então, e foi voltando tudo que a gente falou lá, foi apenas por causa de Jonatas que Mefibosete recebeu essa bondade do rei. Então, portanto, essa bondade, ela foi uma bondade pactual, ela veio da aliança que havia sido firmada. Isso que é interessante. E esse paralelo, meus irmãos, ele é muito preciso. Acho que fica muito claro, a gente fazer isso agora com o reino espiritual, como nós, se a gente considerar o reino de Deus, é claro o que aconteceu. Nós éramos assim indignos, somos, naturalmente indignos, fugitivos como Mefibosete. A gente é impuro e habita no meio de homens de impuros lábios, na nossa Lodebar, com a nossa insignificância, moramos num lugar desprezível. A nossa habitação, naturalmente, sem o Espírito do Senhor, é uma habitação de carne, de paixões infames, como a gente vê lá Romanos, como um homem entregue a ele, a si mesmo, as coisas horrendas que ele faz. Paulo fala, se eu não me engano em Coríntios, se não me falha a memória, se o tal não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele, então a gente é naturalmente sem o Espírito do Senhor. Então a nossa imagem de Deus é totalmente desvalida, e a gente é Mefibosete, mora nessa geração incrédula e perversa, o nosso coração é mau, a gente não vive para a glória de Deus, somos por natureza filhos da ira, desobedientes, rebeldes, inimigo dos reis dos reis. Não há parte sã na nossa carne, como a gente leu em Isaías. A gente está todo contaminado pelo pecado, da cabeça aos pés, somos leprosos que deveríamos andar e falar imundo, imundo, como nós somos de fato, e portanto somos completamente inadequados para o reino de Deus, porque somos incompatíveis com a sua santidade. Ele que é tão puro de olhos, a palavra fala, que os céus não são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, isso está em Jó 15, que é abominável e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Que dignidade nós teríamos de vir à presença do Rei dos Reis? Mas a boa notícia para nós hoje é que existe uma aliança que foi feita com o nosso Jonatas, o Senhor Jesus Cristo. O próprio Pai chamou o Filho e fez essa aliança, firmou com ele essa aliança, no qual todos aqueles que estão unidos ao Filho, e tão somente por essa união, nada de nós, que é essa conversa que Deus teve com Deus Pai com o Filho, a gente vai receber essa bondade pactual, por conta do pacto que eles fizeram. E portanto, meus irmãos, o que é importante a gente frisar, que a graça do Evangelho, ela é uma graça pactual. Por isso que a gente não acredita em livre-arbítrio, que é o homem de si mesmo, ele pode se chegar à presença do Rei. Não, a graça do Evangelho é uma graça pactual. Sem Cristo a graça é impossível. Então a gente tem um pequeno vislumbre interessante dessa conversa entre o pai e o filho, estabelecendo essa aliança. O paralelo aqui da aliança de Davi com Jonatas, a gente vai ver a aliança que Deus Pai fez com Deus Filho, em Isaías 42. Esse é um capítulo muito assim característico, na teologia reformada. Esse é o capítulo que prova que existiu essa aliança entre Deus Pai e Deus o Filho, estabelecendo um povo, e que Cristo seria o mediador desse povo. Isaías 42, a gente já até leu anteriormente o versículo 1 a 3, aqui a gente vai ler agora o verso 6 e 7, que diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança, do pacto, com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Olha como é clara a palavra de Deus Pai para Deus Filho: te farei mediador da aliança com o povo.
Isso é tão claro, porque a gente não vai ler, mas em Lucas 2,32, quando Simeão, né, aquele senhor, pega Cristo nos braços, ele cita esse salmo aqui, que ele fala: despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a redenção. Ele cita esse texto de Isaías. Então, é claro aqui que o pai chamou o seu filho, separou ele para ser mediador, né? Deu a ele um povo que por meio dele a bênção, por meio de Cristo, a bênção para esse povo fosse obtida. E tudo que nós temos é por conta de Cristo, né? A gente vê que nós recebemos o favor de Deus mediante Cristo. É em Cristo que a gente foi eleito, é em Cristo que nós somos chamados, declarados justos com a justiça de Cristo, santificados pelo Espírito de Cristo. A nossa glorificação futura é em Cristo. Então é por conta dessa aliança que na teologia reformada ela recebe o nome de aliança da redenção, que foi essa conversa entre Deus Pai e Deus o Filho, estabelecendo ele como o mediador do povo, dando a ele essa função e ele cumprindo. Você pode ver que tem vários textos que provam, né, que como Cristo obteve perfeita e eterna redenção, ele recebeu para si recompensas. Isaías 53 diz que ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque o Pai deu essa comissão, ele veio para cumprir, né, obteve as bênçãos para nós, para o seu povo. O Salmo 2 fala: pede a mim e herdarás nações, né, o fim da terra como tua posse, porque ele cumpriu. Então ele era digno de receber aquilo que a aliança estabelecida que Deus fez aqui, né? Você será luz para os gentios, em ti, né, serão chamados todos os eleitos. Então o Isaías 42 é um capítulo fascinante também para a gente ver essa aliança, né? E sobre isso aqui também, a Aliança da Redenção, aquele livro do Joel Bick junto com Mark Jones, né, Teologia Puritana, é excelente. Ele tem um capítulo só sobre a Aliança da Redenção. Eu não vou ter tempo aqui de discorrer sobre ela, mas é a que prova, né, na nossa teologia reformada, tem lá sempre um lugar separado para essa Aliança da Redenção, que é a aliança que Deus Pai fez com Deus Filho. A nossa confissão de fé de Westminster declara isso. Ela não usa essa palavra, né, aliança da redenção, mas o conceito está aqui latente, né, que é no capítulo, até no capítulo que o Davi leu, né, mas ele leu outra seção, de Cristo mediador. E eu vou ler a seção 1, né, o capítulo 8 da confissão de fé, que diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar. Então é isso aqui: existiu uma conversa na eternidade em que Deus escolheu e ordenou o seu Filho para que fosse o mediador do povo. Então, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, que deu-lhe, desde a eternidade, um povo para ser sua semente, e para, no devido tempo, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado, tudo em Cristo. E mais tarde, interessante, né, existe uma declaração de Savoy, né, que foi feita lá em Londres também, por puritanos, inclusive pelo John Owen participou dessa declaração, que eles pegaram basicamente, eles se reuniram, né, a Assembleia de Westminster teve muitos, né, teve batistas, congregacionais, presbiterianos, então eles fizeram um documento, botar assim entre aspas, um pouco mais neutro, e os congregacionais depois se reuniram, pegaram a confissão de fé e basicamente ajustaram para as coisas que eles, os congregacionais, acreditavam. E eles pegam esse capítulo exatamente igual da confissão de fé, esse aqui, sobre Cristo mediador. Só que eles incluem uma frase nisso. Então foi feito para os puritanos, né, o Thomas Goodwin, que alguns deles participaram da Assembleia de Westminster, então por isso que eles não descartaram esse documento, eles pegaram a confissão e incluíram aquilo que eles achavam pertinente. E eu não vou ler ela toda, porque a declaração é a mesma que eu acabei de ler aqui da confissão de fé, mas eles colocaram essa frase, do início, né? Aprove a Deus em seu eterno propósito de escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para, de acordo com uma aliança feita entre ambos, Deus Pai e Deus o Filho, ser o mediador de Deus e os homens. E aí ele continua citando a mesma coisa, mas eles colocaram essa frase, de acordo com uma aliança feita entre ambos. Então, meus irmãos, por isso que a salvação, né, fora de Cristo, ela é ridícula considerar isso. É como se Mefibosete ele adentrasse com toda a sua indignidade, botasse o dedo na cara de Davi e dissesse: você precisa me abençoar porque eu sou digno, apesar de não ser, mas você tem que fazer isso. E a gente vê que o paralelo com a igreja moderna hoje é isso que as pessoas fazem, né? Decreta a sua bênção, exige de Deus. São Mefibosetes que acham que têm dignidade de vir e requerer alguma coisa de Deus, quando na verdade o livro de Isaías diz: quem vos requereu só pisardes nos meus átrios. A gente não é digno nem de entrar aqui na casa do Senhor, como o leproso que a gente viu não era digno nem de habitar na comunidade de Israel. Então, meus irmãos, a gente precisa ver que
é assim que Cristo, né, por conta de Cristo, nós adentramos. Por isso que fala, olha como que é bonita essa entrada do reino, né? A gente foi tirado do império das trevas e inserido, né, no reino do Filho do seu amor, que é em Cristo que a gente entra com confiança, ousadamente, né? Os termos são arrojados mesmo, que o autor de Hebreus fala, né? Com confiança, ousadamente nós achegamos junto ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Então, portanto, meus irmãos, a gente não pode esquecer que a graça é pactual. Ela não é uma graça barata, é uma graça pactual que Deus nos promete que vai ser favorável por conta da aliança que Ele estabeleceu com o seu Filho. E nele, por causa dele, nós obtemos o favor de Deus. E até mesmo todas as nossas atividades espirituais, inclusive, eu peço que os irmãos abram em 1 Pedro 2,5. Eu até li esse texto aqui quando Israel, né, deu a escola dominical aqui do domingo passado, que até mesmo o que a gente oferece a Deus, se não fosse mediante Cristo, era contaminado pelo pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Como que esse sacrifício nosso espiritual vai ser agradável a Deus? Porque ele é feito por intermédio de Cristo. Porque Cristo é o mediador da aliança, por isso que Deus recebe o nosso serviço, que é de servo inútil, na verdade. Mas é porque é feito em Cristo que o Pai se agrada. E aqui a gente encerra esse primeiro ponto, mostrando que a graça é pactual. E um segundo ponto interessante também é que a graça é superabundante. Ela não é só pactual, né? Mas ela é superabundante, como o texto que declara, né, de Romanos, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente vai ver aqui nesse episódio também, né, de Mefibosete, que isso é uma realidade. A graça é pactual e é superabundante, e é isso que nós recebemos de Deus, é superabundante mesmo essa graça. Você vê isso na história de Mefibosete, se a gente voltar lá agora para 2 Samuel, que ele sabia, né, que ele recebeu muito mais do que ele merecia, até porque ele não merecia nada. Da dinastia anterior, inimigo daquela dinastia, morando longe, num lugar desprezível, um homem, enfim, né, sofrido, e que não tinha nenhuma familiaridade com o rei. E ele fala, né, então ele recebe algo que ele sabia que ele não era digno e que ele jamais imaginava receber. Ele no versículo 7, né, que a gente vê, então disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Isso aqui, meus irmãos, né, é muito importante, porque essas terras restauradas, não vamos abrir, mas no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz que a família de Saul em si, antes mesmo dele ser rei, já era uma família rica. Por exemplo, o pai de Saul, né, Quis, o nome dele era Quis, fala lá, Quis Benjamita, homem de bens. Então ele já era rico antes de ser rei. Então quando ele restitui as posses, depois Saul vira o rei, então provavelmente também teve anexações de terras e tal. Então tudo isso foi restituído para esse homem que morava numa habitação indigna em Lodebar, numa desolação, num lugar infrutífero. Então já isso não é coisa pequena, o que ele recebeu materialmente é muito mais do que... Ele não podia nem cultivar terra nenhuma. Ele recebe todas as terras restauradas do reinado do seu avô, né? Então você vê que isso é uma graça, uma bondade superabundante que Davi demonstrou na vida dele. Você vê como ele recebe isso, né? Mefibosete, que é com completa reverência e humildade diante do rei. Tanto é que ele chega, né? A postura dele já está aqui no versículo 6, né? Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, atitude de temor. E ele toma então ciência, né, do que a gente leu no versículo 7 aí, que ele vai ser restituído as terras, né? E ele, então a reação dele, você vê que é uma reação de alguém que ficou grato e sabia que era uma gigantesca benevolência que estava recebendo, que é o que ele fala no versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, né, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então a reação de Mefibosete é essa: eu não mereço isso, por que você fez isso, né? E, meus irmãos, o que eu acho interessante é que no reino de Deus, quanto às coisas do reino de Deus, a gente deveria ter essa mesma humildade, essa surpresa e sinceridade com o que Deus faz conosco, com Mefibosete que nós somos. Eu peço que os irmãos abram aí no Salmo 8, a gente vai ver que essa era a reação legítima de um filho de Deus.
Sempre essa surpresa, né? esse encanto, né? de ver quem sou eu para receber alguma coisa do Senhor. Salmo 8, versos 3 e 4. Salmo 8, versos 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceis, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite. Então olha o encanto diante da obra da criação. Ele fala que quem somos nós para recebermos alguma coisa das grandezas, né, das excelências de Deus. Peço também que abram aí agora no livro de Jó, só voltar um pouquinho aí. Jó capítulo 7. Jó 7, versículo 17 e 18. Mesma coisa, então ele diz: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova. Então aqui o cuidado, né, no texto que a gente leu em Salmos, é da criação. Quando você contempla a criação, vê que a gente é indigno, nós somos pó, né? E aqui diante da obra da providência de Deus, que é o homem para que tanto o estimes e ponha neles o teu cuidado, e cada manhã o visites e cuide dele, né, respiração, né? Então você vê que os verdadeiros crentes sempre fazem esse questionamento assim, né, de gratidão e mesmo diante da enormidade da graça de Deus, né, atribuída a nós. Voltando lá para o Salmo, indo para o livro de Salmos, Salmo 116, é o último salmo que eu quero que os irmãos vejam assim como que a gente precisa cultivar essa atitude de gratidão e de consciência de que nós não somos dignos de nada e o Senhor nos é favorável. Então ele fala assim, né, no versículo 12, Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Quando a gente considera tudo isso, meus irmãos, a obra da criação e da providência, como nós lemos aqui, ela já em si já deveria nos conduzir a uma atitude de reverência, de gratidão, né, e de agradecimento. Muito mais deveria ser, a nossa redenção deveria conduzir a gente a ir romper em louvores e gratidão. Se a criação e a providência já são, a redenção muito mais, porque Deus encarnado veio, né, para morrer em nosso lugar e nos dar a justiça de Deus e nos legar um reino inabalável, como diz, né, o autor de Hebreus. E o que é interessante, meus irmãos, nesse ponto também, você vê o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus mesmo, né? Que ele compreendia essa atitude de Mefibosete, né? Porque ele mesmo já havia passado por isso, né? Essa sensação e essa reação de Mefibosete com essa bondade que Davi demonstrou. Davi já tinha experimentado essa graça imensa e merecida da parte de Deus e teve reação semelhante. Vamos voltar lá para 2 Samuel, aquele texto que eu falei, né? o capítulo 7, que fala sobre a aliança que Deus fez com Davi. É nesse contexto que Davi tem a reação quase igual de Mefibosete, né? Que é ali, diz, versículo 18, né? 2 Samuel 7, 18. O título não inspirado, né? Tá, ações de graças de Davi. E olha o que ele fala: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Como a gente leu o outro texto, né? Te tirei de trás da malhada, de ovelhas. Você era um pastor, humilde pastor. Eu te trouxe para ser príncipe e governante sobre o meu povo. Então, olha a reação de Davi semelhante. Quem sou eu, Senhor? Né? Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ele vai dizer isso, e o Senhor é tão gracioso, e a graça é tão superabundante que não parou aí. Aí ele vai dizer: foi isso ainda pouco aos teus olhos, me tirar de trás da manada e me trazer para ser rei diante do seu povo. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E aí é quando ele faz a promessa de que haveria um rei, e a sua casa seria sempre estabelecido o trono. E aqui, meus irmãos, é interessante, por isso que eu fiz questão de mostrar como que o rei Davi, é interessante quando você vivencia algo da experiência do evangelho, da graça de Deus, você instintivamente você vai demonstrar isso. Então, uma aplicação que dá para fazer aqui é que a gente aprende, né, que às vezes a nossa indisposição em tolerar, em perdoar, de usar de bondade, ou qualquer coisa que a palavra de Deus nos intime a fazer, e a gente se mantém inflexível, irredutível ou preguiçoso, né, ou indolente,
e a gente só fica ávido então a condenar e a não perdoar, muito provavelmente isso mostra que a gente não tem experimentado o evangelho na prática, né? Por quê? Porque quando a gente experimenta o evangelho na prática, com todas as suas graças, misericórdias, benevolências que Deus nos dá, a gente passa isso adiante, né? E quando a gente não experimenta, então você não sabe aplicar ela aos outros, você não sabe administrar ela e muito menos estender para o seu próximo. E a gente vê isso mais ou menos na parábola do credor incompassivo. Eu não vou ler, mas lá em Mateus 18, 23, aquele cara tinha uma dívida impagável, né? Ou seja, toda a existência dele não poderia ser, não tinha como ele pagar, saldar aquela dívida, e quando ele sai, né, daquela dívida impagável que o Senhor, o Rei, perdoa, quando ele sai, ele faz questão de pedir ali, né, o rigor da lei para aquele homem que devia aquele valor lá, se não me engano, era 100 denários, era 4 meses de trabalho só. Então ele teve uma dívida imperdoável, né? Uma dívida impagável que foi perdoada, e quando ele sai ele faz questão de cobrar uma dívida que era completamente irrisória perto da que ele tinha. Então o paralelo que eu fiz é aqui assim, por que o rei Davi faz isso também? Porque ele experimentava, o verdadeiro crente, né? Ele experimenta as bondades do Senhor, as excelências de Deus, e ele vai divulgar. Por isso o evangelismo é a principal. A coisa mais preciosa que você tem para dar para os outros é o conhecimento de Cristo. É por isso que quando Paulo fala lá, eu considerei tudo como esterco, por quê? Pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Então a gente tem muito a oferecer. Às vezes a gente não tem posse, a gente não é um rei como Davi, mas você tem o conhecimento de Cristo, né? Ou confrontar a pessoa com os seus pecados, né? Desmascarar ela, mostrar que ela é imunda, que ela é um leproso, moralmente falando. Então a gente precisa fazer isso. E é onde o pastor, né, você vê que como a providência de Deus também age, é onde o pastor está no livro de Filipenses. Por que ele fala, né, quando Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Como Davi foi imitador de Cristo aqui, derramando essa bondade de Deus para com um leproso, para com um desvalido, né? E é interessante que, então, quando, né, a gente é chamado, porque nós somos crentes, a demonstrar a Cristo na prática. Os puritanos, eles falavam que a gente devia ser como pequenos cristos. As pessoas às vezes falam isso assim, né, às vezes você é a única Bíblia que as pessoas leem. Isso de fato tem uma verdade aí. A gente deveria ser assim, as nossas práticas, né, o nosso testemunho, o nosso caráter deve refletir o caráter de Cristo. E é interessante, você vai ver, eu vou mostrar aqui, provar biblicamente que é isso que a Bíblia exige. Se a gente considerar o nosso Deus, né, nas suas perfeições, a gente vai ver qual é o caráter de Deus. Salmo 116, eu peço que os irmãos abram aí. Salmo 116. Versículo 5, Salmo 116, verso 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Você tem 3 atributos aí, né? Compassivo, né? Benigno, né? Justo e misericordioso. Se você for olhar o caráter do justo, é isso que ele tem que refletir. É isso voltando aí para o Salmo 112. Então, né, o Salmo 16 diz que Deus é compassivo, justo e misericordioso. Olha o Salmo 112, diz, versículo 4, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, compassivo, né, misericordioso e justo. Ele tem os mesmos atributos, ele deve ter o mesmo atributo do seu Deus. Você tem que, né, se o nosso Deus é justo, compassivo e misericordioso, e você diz, aquele que professa conhecê-lo deve andar como ele andou. Tem isso na palavra de Deus no Novo Testamento. Então isso é viver digno do Evangelho, porque a graça que foi demonstrada, né, sem dinheiro e sem preço a gente veio e recebeu, é assim que a gente deve passar. Então, nesse episódio, Davi fez isso, né? Ele foi realmente um reflexo aí do reinado de Cristo, da pessoa misericordiosa e bondosa de Cristo. E o que é mais interessante é que, agindo assim, você não precisa ser presunçoso, muito pelo contrário, até porque foi pela graça que Deus te faz dessa forma. Quando Cristo, lá no Sermão do Monte, não precisa abrir, eu vou só citar aqui, Mateus 5,16, ele vai falando, né, depois de falar das bem-aventuranças, ele fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, o nosso caráter refletido, o caráter de Cristo refletido nas nossas ações, qual deve ser a nossa motivação? Para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as nossas boas obras devem refletir e glorificar. Essa é a motivação que a gente deveria fazer, porque refletir o caráter de Cristo é uma obrigação de cada crente. Mas a motivação, às vezes, o pecado, você vê que a gente é tão leproso moralmente, que a gente faz coisas bondosas e a gente se orgulha disso.
Eu lembro muito do Lloyd Jones, né? Ele é considerado o maior pregador do século XX. Ele falava que às vezes, quando ele pregava, ele sentia que tinha sido claro, e ele sentia o orgulho. Ele falava que ele ia e pegava um sermão puritano. Aí ele, pronto, agora eu já fui colocado no meu devido lugar. Então você vê que a soberba, quando a gente faz alguma coisa considerada digna ou justa, ela é tão ruim que o homem tem isso. E Davi, como um homem também assim, que operava também a bondade, que reinava com justiça, a gente viu lá até no estudo aqui sobre arrependimento, que ele pedia: livra o teu servo da soberba e ficarei livre de grande transgressão. A gente é assolado com essas coisas, porque a carne está enferma. Então a gente, fazendo a bondade que Deus nos concede fazer, a gente se engrandece com isso. Então fica esse alerta, que é essa aplicação. E prosseguindo, eu vou até ter que dar uma acelerada, mas a gente vai ver aqui o outro benefício, né, que Davi dá, e o principal talvez, né, para Mefibosete. Você vê que ele chega, né, então, diante de Mefibosete, né, e antes de falar sobre as terras serem restituídas e tudo, a primeira coisa que ele fala é: não temas. Ou seja, foram as palavras com certeza mais consoladoras e encorajadoras que aquele jovem, na condição dele, sendo intimado a comparecer à presença do rei, ele devia estar aflito, com certeza, né? Porque já tinha passado muito tempo. Você vê, né, que eu falei que ele, com 5 anos ele se tornou leproso. Aí Davi assume o trono, agora ele já tem um filho, e depois descobrem que ele existe. Ou seja, ele, ali com certeza ele, no seu anonimato, na sua clandestinidade, ele de repente é convocado à presença do rei. E aí ele com certeza, e um rei, né, diga-se de passagem, o seu avô, né, que perseguiu implacavelmente Davi. Ou seja, agora esse rei que está lá foi perseguido pelo seu avô, e perseguido implacavelmente, a ponto, né, de querer tentar tirar a vida mesmo dele. E agora descobre, né, o rei Davi descobre ele, intima ele a vir à sua presença. Então, com certeza, que temor que esse homem não sentiu, né? Pronto, fui descoberto. Agora é aquilo que eu sempre temia a minha vida inteira e vivi aqui nessa cidade desprezível, agora já era. Então, com certeza, pensamentos negativos, né, cara, turbilhões de preocupações devem ter vindo à mente dele, porque era o último representante da dinastia anterior e poderia ser considerado uma ameaça. Mas então, ao chegar lá, né, nos aposentos reais, o próprio rei lhe diz: não temas. Então, com certeza, isso é a coisa mais... Se for olhar ali pelo temor da vida dele, isso foi as coisas mais consoladoras que ele ouviu. E provavelmente até, né, como diz a palavra em Provérbios 15, 23 e 25, 11, a palavra dita a seu tempo quão boa é. Com certeza ele, cheio de temor, e quando escuta: não temas, eu sou o rei, você é um desprezível e indigno na minha presença, mas não temas, eu te serei favorável, usarei de bondade para contigo. Então a primeira dádiva é essa, né? Deu paz de espírito, paz de consciência a um homem atormentado e temeroso, que tinha uma existência, né, no anonimato, na clandestinidade, com uma preocupação de ser descoberto. E agora ele tem paz com o rei, ouvindo da própria boca do rei para ele não temer. Então agora todo o medo deveria ser lançado fora, né, dissipado. Agora ele tem liberdade, né, de chegar à presença do rei. Então, meus irmãos, é assim também para conosco, o paralelo aqui é muito claro também, né? Nós éramos inimigos, rebeldes, filhos da ira, da desobediência, vivíamos no panto, né, na nossa Lodebar, lamacento do pecado, numa habitação carnal indigna e infrutífera, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, obscurecidos de entendimento, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, né? Não tínhamos esperança e vagávamos sem Deus no mundo, é o que está lá em Efésios 2,12. E Deus, então, em sua infinita misericórdia, bondade e graça, nos elege antes da fundação do mundo, nos chama para si no tempo determinado pela sua soberana vocação, projeta, arquiteta e executa todo o caminho da redenção, da salvação, envia o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário, né, o justo pelos injustos, como diz Pedro, reconcilia-nos com o Pai, concede a vida eterna e nos diz: não temas. É isso que eu quero que os irmãos vejam, que essa palavra é para nós também. Isaías 43. Peço que os irmãos abram. Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Aí assim diz o texto: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, não temas. É isso que nós, como povo do Senhor, ouvimos dele. E mais ainda, meus irmãos, a gente é um Mefibosete ainda muito mais de graça superabundante.
Ele diz em Romanos 5 para Mefibosete como nós, né? Ele diz não temas, e diz ainda, né, Paulo falando, né, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. Então a gente ouve não temas da mesma forma que Mefibosete. Somos levados não só à presença de um rei terreno, né, carnal, que como o livro de Atos fala, né, Davi foi um rei excelente, mas foi um homem que cometeu assassinato, adultério, né, que viu corrupção. Mas a gente é levado à presença daquele, nós temos paz com o rei que não viu corrupção, né? Então temos intermédio por intermédio, paz com Deus por intermédio de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Um versículo que eu gosto muito também de Jeremias, eu peço que os irmãos abram aí, avancem um pouquinho. Jeremias capítulo 31. E ver a graça de Deus mesmo, demonstrada para nós, né, Mefibosete. É fantástico, meus irmãos, considerar tudo isso. E ele fala, é o versículo 3. De longe se me deixou, Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O que Davi fez aqui com Mefibosete, convocando, intimando ele vinha para a presença, foi isso que Deus fez na eternidade para conosco, nos elegendo. Então no tempo, né, na cronologia, no tempo dos homens, chegando o tempo devido de cada um de nós aqui, eleitos, que fomos chamados, né, na vocação eficaz, no tempo que Deus já havia determinado, é isso que ele diz para nós, né? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Tem outro texto que diz, com laços e cordas de amor eu te puxei, eu trouxe para mim, né? E mais ainda, em Romanos 8, 1, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Rei dos Reis nos diz, não temas, e nos dá todos esses privilégios que nós vemos, com amor eterno nos ama, nos faz perseverar, nos dá a perseverança dos santos, né? Enfim, são muitos benefícios que nós não somos jamais dignos de assimilar e merecer. Mas também não parou por aí, né? Deu não temas, deu o veredito de ser favorável a ele, mas a gente vê que ele recebe as terras, né, que a gente já havia mencionado, que pertenciam ao seu avô, a Saul, e o convite para comer a presença do rei, né, comer na sua mesa todos os dias. Voltando lá para o texto, 2 Samuel, a gente daqui a pouco vai ler mais algumas, 2 Samuel 9. Então Davi ele não deu só uma provisão ali, né, de subsistência, né, ele concedeu muito mais que isso, concedeu a familiaridade com o rei, né, ser considerado e digno, né, como se fosse digno de receber o amor desse rei. Que grande bondade, então, né, a gente pode ver que esse coxo que vivia de favores alheios agora recebe, ele tem uma terra, né, servos, Ziba, né, que era um servo de Saul. Então Davi vai e fala, agora eu restituí as terras para ele, você vai com seus servos, faça com que ele tenha provisão. A gente vê isso no versículo 10, né, de 2 Samuel 9. Aí Davi fala para Ziba, né, que era um servo da casa de Saul, que agora seria servo de Mefibosete. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor, de Mefibosete, tenha pão que coma. Então agora Davi dá a ele uma possibilidade de que a sua descendência se multiplicasse na terra. E então, meus irmãos, é isso, é um indigno, né, aleijado, considerado filho do rei, né? Estaria agora diante do rei Davi, todos os dias, comeria das suas iguarias do rei, e teria os cuidados paternais de Davi ao seu alcance. Foi isso que esse jovem, né, recebeu de Davi. Que homem abençoado, a gente pode considerar assim, né? Que homem abençoado foi Mefibosete, mas nós, meus irmãos, em comparação, nós somos infinitamente mais abençoados que Mefibosete. Muito mais privilégio nós recebemos, muito mais bênção recebemos, e numa plenitude infinitamente maior. A gente não recebe apenas, né, terras férteis nessa vida que foram malditas por causa da queda de Adão, ou seja, nosso trabalho, nosso sustento, para a provisão da nossa família. A gente não recebe apenas isso do Senhor. A gente recebe a Jerusalém celestial, a cidade onde habita a justiça, onde não haverá mais lágrima, nem dor, nem choro, nem morte. A cidade celestial que não precisa de sol, porque o Cordeiro será a nossa lâmpada. Lá a gente vai ter verdadeiro descanso, repouso dos nossos labores terrenos, temporais. Essa luta incessante contra o pecado, a carne, Satanás, ela vai cessar, e a gente vai viver com corpos glorificados diante do Senhor para sempre, em comunhão perfeita com Ele e uns com os outros. E já que a gente vê, aqui nessa terra, a gente já tem um antegozo disso do céu, né? Vir à mesa do Senhor. Nós somos indignos de Mefibosete, e a gente vem e partilha do corpo e do sangue de Cristo, que é verdadeira comida e verdadeira bebida.
E por quê? Porque temos os benefícios da aliança. A gente recebe Cristo espiritualmente pelos sacramentos. E somos, né, a nós é dada essa honra de vir e partilhar e receber de Cristo aqui. E de forma, meus irmãos, que o livro de Cantares, ele retrata isso de uma forma muito bela. Eu peço que os irmãos abram em Cantares, né? Cântico dos Cânticos. No capítulo 2, são as palavras da esposa, falando do esposo, né, do noivo, do marido perfeito que é Cristo. E ela fala isso, qual foi a relação que ele fez, o noivo perfeito fez por ela. E está assim, no capítulo 2, versículo 4 de Cantares, Cântico dos Cânticos. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. O estandarte é a bandeira. Então a bandeira de Cristo para com o seu povo, assim como também Boaz estendeu a capa, né, para aquela jovem. Então é assim que o nosso rei fez conosco. Ele nos levou à sala do banquete. O que a gente tem aqui é um banquete, foi sangue divino, aquilo é um memorial. A gente anuncia a morte do Senhor todos os dias quando a gente vem e participa da ceia. E às vezes, meus irmãos, no nosso entendimento disso, a gente vem como se partilhássemos apenas de uma refeição qualquer, viéssemos aqui comer pão e beber um cálice de suco de uva. E a gente às vezes menospreza esse benefício, porque se não estivéssemos em Cristo, se não tivéssemos recebido a graça pactual de Deus em Cristo, a gente não podia chegar aqui, a gente não podia partilhar e receber o Senhor no sacramento. E mais ainda, meus irmãos, privilégios que Deus nos concede em Cristo. Olha quantas sorte de bênçãos espirituais nós temos. Justificação, a gente recebe a justiça de Cristo. Ele veio, né, como Davi falou hoje de manhã, cumpriu a lei. A teologia reformada fala da obediência ativa e passiva de Cristo, né? Como que ele teve essa obediência, cumpriu a lei em rigor, a plenitude da lei, foi circuncidado ao 8º dia, cumpriu ali os pormenores da lei, né? Então e nós fomos então declarados justos pela justiça imputada de Cristo a nós. Não tem mais condenação para nós, como eu li em Romanos 8, já não há condenação para os que estão em Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. Salmo 103 que a gente leu aqui, na certeza do perdão, porque somos povo da aliança e recebemos, né, Cristo pela fé. A santificação, a nossa habitação, né, sem o Espírito Santo, como eu falei, que era imunda, né, indigna de todos os benefícios espirituais e se comprazia no pecado, na lama do pecado, né, na imundícia dele. A gente recebe o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade habita em nós. Isso não é algo pouco, meus irmãos. E ele habita e revela Cristo a nós e forma Cristo em nós. A cada dia, na prática diária, a gente vai se tornando semelhante ao nosso Senhor. A adoção é fantástica também. Não só ele nos foi favorável, nos levou a um tribunal, nos declara justo pela justiça de outrem, a justiça de Cristo, como o juiz de toda a terra, como Abraão fala, né? Não faria justiça o juiz de toda a terra. Ele não só nos foi favorável, cancela os nossos pecados, mas ele nos tirou da sala do tribunal e nos conduziu para o seio da família, a igreja do Senhor. Nós somos a família de Deus, então somos co-herdeiros com Cristo, nosso irmão mais velho. A ponto, né, da adoção, um versículo interessante, né, que dá essa magnitude do privilégio da adoção também, está em 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto, olha a magnitude, né, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Então Mefibosete foi tratado como um filho de Davi, nós somos tratados como filhos de Deus. É um privilégio infinitamente maior. A glorificação, né, falamos justificação, santificação, falamos sobre a adoção, agora a glorificação, receberemos um corpo glorioso, sem pecado, e viveremos para sempre em comunhão com Cristo. Que graça superabundante, meus irmãos. Nós jamais mereceríamos algo assim da parte de Deus. Nós, cão mortos, leprosos por conta do nosso pecado, feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. É a maravilhosa graça superabundante de Deus. E o último ponto, né, já vimos, graça é pactual, ela é superabundante e é uma graça transformadora também. A gente considerou até agora a história praticamente, né, com um foco mais assim em Davi, né, no como ele concede essas coisas, né, como ele usou da bondade para com Deus, como ele fez essa investigação, essa inquisição para saber se existia alguém, para que ele cumprisse o seu pacto, né, com Jonatas. Mas agora, se a gente olhar a atitude de Mefibosete, né, como ele reagiu a esses favores, a gente viu alguma coisa, né, de forma bem embrionária lá no início, mas agora a gente vai ver como ele se portou e reagiu diante desses favores imerecidos que Davi
lhe prestou. A gente pode pensar que ele poderia ter tido duas atitudes, né? A primeira era ter algum tipo de orgulho e desprezar aquilo, e falar assim: eu não vou me render, a minha dinastia, você apesar de ser rei e querer me fazer isso, eu pertenço a outra dinastia, eu não vou subjugar o nome da minha família para a sua dinastia. Ele poderia ter feito isso, mas não foi, ou seja, não foi presunçoso, né? Não menosprezou a graça, a bondade de Deus que Davi atribuiu a ele. Ou ele poderia também, por outro lado, considerar que o que Davi estava fazendo não era mais que uma obrigação. Por quê? Porque ele tinha linhagem real, apesar de ter da enfermidade, né? Ser coxo, né? Ele poderia falar: mas isso me pertence por direito, eu tenho herança. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, um rei de Israel. Ele poderia falar: o que ele está fazendo não é nada demais, ele só está restituindo o patrimônio a quem pertence por direito e por herança. Só que ele não faz assim. Ele poderia ter pensado também que Davi queria fazer isso com uma artimanha de manter, né, olhos sobre aquele que poderia ser uma ameaça, para ter um controle sobre Mas Davi não age assim, e ele nem percebe isso. E como ele recebe então de fato? Não é dessas duas formas que a gente falou. Ele recebeu essas benevolências de Davi com profunda humildade e com o coração completamente agradecido. A gente vê no próprio texto, né, base que a gente está falando, que é versículo 8, que ele diz, né: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E em 2 Samuel, avançando, né, um pouco mais aí agora para o capítulo 19, a gente vai considerar ainda também esse episódio. Você vê essa gratidão dele, como que ele realmente foi favorável a isso. Ele foi agradecido por essa benevolência. É o capítulo 19, versículo 28. Diz assim ele, né, o Mefibosete para Davi: porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte. Olha a consciência de quem era, né, do que ele merecia. Porque a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Olha a gratidão do coração, olha como ele sabia o que Davi tinha feito para ele. E essa atitude, meus irmãos, também é a atitude que nós devemos ter para com Deus quando nós recebemos graça da parte dele. A gente não deve agir com presunção, achando que somos dignos, como eu falei, né? O Mefibosete pode botar a cara no dedo do rei e decretar e pedir a bênção e exigir isso do Senhor. A gente precisa agir com humildade, com profunda e sincera gratidão diante de Deus. E por isso que o pecado e como que a gente não age assim? Murmuração. O pecado da murmuração, ele é um pecado terrível, porque você coloca em xeque todos esses benefícios que a gente está falando aqui. Então às vezes a gente não faz só assim algo completamente escandaloso para mostrar que a gente menospreza os benefícios do Senhor. A gente às vezes murmurando no nosso dia a dia as providências diárias que Deus traz, nas circunstâncias que Ele ajusta, e a gente reclama, e você está reclamando contra a providência de Deus, contra a bondade dele em trazer aquilo que na ótica de Deus você precisa passar para que Cristo seja formado em você. Então a murmuração é um pecado terrível por isso, porque ele mostra que a gente às vezes tem uma antipatia, como o puritano diz, antipatia secreta contra a providência de Deus, que às vezes você também não declara, você não murmura, mas você pensa, você reclama: por que eu estou passando por isso? Porque a mãe da Priscila tem uma história engraçada de uma criança. Ela eram irmãos gêmeos, uma menina e um menino. Aí ele passou por um período, não lembro qual era a doença, mas ele ficou bem assim chateado, e aí no leito assim acamado, criança. Aí ele falou para a mãe: nem para ser loló, acho que era Lorena, a irmã dele, não sei, nem para ser loló. Às vezes a gente pensa isso: por que comigo? Por que não foi ele? Ele é muito mais indigno. A gente começa a ver a nossa justiça própria. Se é um oficial da igreja, não, mas eu sou um oficial da igreja, ou então eu sou um cristão maduro, eu tenho tanto tempo de caminhada com o Senhor. A gente começa, e por que não foi com ele? Você vê que os discípulos caíram nisso, né? Tem um evangelho, eu não lembro qual é, mas que Pedro fala isso: e o que será deles? E Cristo até fala: não importa o que será dele, o que será com ele, eu tenho a minha providência de respeito a você. É isso que você tem que se contentar e agir. Então às vezes a gente murmura por palavras, externando, e às vezes a gente murmura, né, uma antipatia secreta contra a providência de Deus. E não é assim, meus irmãos, que os remidos pelo sangue de Cristo devem agir. A gente deve responder à graça superabundante pactual que nos foi dada de forma humilde, de forma
com gratidão no coração, com cânticos e hinos, né? A nossa confissão fala isso, como no capítulo que fala sobre o culto, como que devemos adorar a Deus, vir ao domingo, é com isso, é com o coração agradecido, com cânticos, né? com louvores ao nosso Deus. E um alerta que eu faço então nesse aspecto, que também pode ser visto, né, como uma aplicação, será que você que está aqui e recebe os meios de graça e que recebe os frutos de uma liderança que é fiel às Escrituras, que se beneficia da comunhão dos santos, será que você tem sido grato? Será que a gente tem vivido de forma agradecida por isso? Ou é só mais um dia que a gente vem muito mais por cerimônia do que por consciência dos privilégios que é servir ao Senhor aqui na congregação do Senhor? E mais ainda, na esfera pessoal, será que você tem sido grato e tem se utilizado dos meios de graça que Deus concede a nós, todos os crentes, para que a gente viva de forma sensata, justa e piedosa nesse mundo? O Senhor nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para viver aqui nesse mundo. É o que eu quero que os irmãos abrem em 2 Pedro. A gente já está se caminhando para o final. 2 Pedro capítulo 1. Verso 3, que às vezes também é uma forma de negligenciar aquilo, a bondade de Deus, no nosso dia a dia, na nossa prática ali diária, né, nas nossas rotinas, a gente vai desprezando as coisas que Deus nos concede, para viver de forma sensata, justa e piedosa. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. E lá em cima eu já tinha lido, né, mas eu não frisei, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O Senhor tem nos dado diariamente todas essas coisas. E aqui, principalmente no dia do Senhor, como eu falei, o antegozo do céu. Se você não tem prazer de estar aqui no dia do Senhor, o rei Davi, você vê, né, que ele falava, os santos, né, que há na terra, neles tem o meu prazer, são os notáveis da terra. Será que então, se você não tem prazer, então um domingo é um enfado para você? A gente vê no Antigo Testamento que o povo foi reprimido várias vezes porque falava assim, quando terminará, quando passará o sábado, para que possamos comerciar? Será que você não tem aí, então às vezes em busca dos seus interesses pessoais, negligenciado esses benefícios, os privilégios de ser parte do povo de Deus, de partilhar, como eu falei, da mesa do Senhor? E então você tem que rever, meu irmão, a sua conversão, de fato. Então, se você não tem prazer nisso aqui, que é um antegozo do céu, o céu vai ser isso aqui muito mais aperfeiçoado e para sempre a adoração. Então, se você não tem prazer no antegozo aqui, você não vai estar preparado para render louvores a Deus pela eternidade. E o que é interessante é que é fácil a gente não viver com essa gratidão. Eu acho que isso, com certeza, todos nós somos afligidos, né, pelas demandas que são legítimas, que são pertinentes da vida. A gente às vezes vai sucumbindo, né, diariamente com a murmuração, com tudo isso. Mas, meus irmãos, o Senhor nos exige gratidão, porque a gente está desprezando a obra de Cristo quando a gente... E a sua sabedoria infinita. O capítulo da Confissão de Fé que fala sobre a providência de Deus, é interessante que ele vai falar isso. Quando você se levanta contra ou tem algum tipo de resistência a providência que Deus está colocando, você está se colocando contra a sabedoria eterna e infinita de Deus que trouxe essas coisas à existência. Porque os nossos dias, né, o Salmo 139 não diz que cada um deles foi escrito quando ainda nenhuma coisa ainda havia existido. Então a gente se levanta, isso é uma rebeldia contra o Senhor. A gente precisa ter cuidado, e por isso que a graça é o ponto que eu estou trazendo aqui, a graça é transformadora. Você tem que agir, nós, como Mefibosete, conscientes de que recebemos uma graça infinitamente que jamais seríamos dignos. E isso vai trazer e vai desembocar onde? É o ponto que eu estou querendo chegar. Fidelidade ao Senhor. Quando a gente se vê como Mefibosete, a gente vai ver esse episódio aqui, como ele se mostrou fiel a Davi, num episódio depois turbulento do seu reinado, como ele se mostrou lá, quem estava lá fiel a ele? Mefibosete. A graça pactual, a graça superabundante é a graça que transforma, e a graça que mantém fiéis e nós de forma consagrada ao Senhor. Esse é um ponto interessante, né, que mostra a transformação na vida, né, a transformação da vida de Mefibosete. Ela não foi só de status, de que ele morava em Lodebar e agora estava em Jerusalém comendo a comida do rei. Não foi só uma questão de status social, né, de mobilidade, né, social. E também de um status terreno, de ter recebido terras e tal. Ele se mostrou, né, de cão morto, como ele mesmo se mostra, ele se mostrou um cão leal ao seu rei. A gente não vai ter tempo, obviamente, de considerar aqui toda a história detalhadamente,
mas a gente vê que a vida de Davi, ela se complicou muito depois, porque o seu filho Absalão se rebelou contra ele, tentou ocupar o trono, então Davi não tinha mais aquela estabilidade inicialmente que a gente viu, o seu reino, ele teve que fugir do próprio filho, da rebelião, né, do motim lá que o filho fez. Isso está no livro de 2 Samuel, capítulo 15 e 16, tudo isso que eu estou falando do filho dele. E nessa fuga de Davi, então, quando o filho intenta tomar o trono, Davi foge. E nessa fuga, ele encontra Ziba, aquele servo que falou, tem o Mefibosete, aquele mesmo servo, que era servo de Saul, ele encontra Davi nessa fuga, né? E a gente vai ver como ele era um bajulador. A gente caiu muito claramente, que eu até falei para o Davi, que ele antecipou muitas coisas que a gente falou aqui, que é sempre aquele interesse, você mostrar uma adulação, né, uma bajulação desmedida, que no fim demonstra que você tem interesse em exercer e fazer aquilo dessa forma. Então, por exemplo, eu quero que os irmãos abram lá em 2 Samuel, volte aí, né, capítulo 16. Está lá, do versículo 1 ao 4. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que ele saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, sobre eles 200 pães, com cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Ou seja, olha a adulação, o rei estava fugitivo, então ele vem e dá toda uma provisão e tal. Davi perguntou ao rei a Ziba. Então Davi fala, que pretendes com isto? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor, né, de Mefibosete? Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba, eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Então, olha como é que ele faz, a gente vê aqui, né, ele trai Mefibosete, Ziba, né, ele acusa ele falsamente, ou seja, difamando e com calúnia de que ele estava se levantando, né, contra ele. Hoje a oportunidade me foi dada de restituir aquilo que é meu, a dinastia da minha família. E dá, né, com adulação, com o quê? Com presente, provisões, isso tudo que a gente leu aqui. E diz que Mefibosete, né, quer ver uma oportunidade de resgatar o reino para si. Anos depois, e é interessante, a gente vai ver que Davi pecou aqui, né, a verdade vem à tona, que está lá no capítulo 19, só avançar um pouquinho para o capítulo 19. Então a gente vai ver que Absalão, esse filho de Davi que se revoltou, se rebelou, ele foi morto, Davi retorna para Israel, e ao adentrar na cidade, quem vem ao encontro do rei? Nesse retorno dele. Então todo sujo, com sinais externos de uma tristeza interior, né? A barba por fazer, roupas sujas, lá vem Mefibosete, o cão fiel agora, o cão morto levado à presença do rei, agora um cão fiel ao seu rei. E a gente vai ler aqui rapidinho do versículo 24 ao 30, 2 Samuel 19, 24 a 30. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse, por que não foste comigo, Mefibosete? Ele já tinha tido a resposta de Ziba, porque ele viu uma oportunidade de tomar o teu reino, ele aproveitou essa oportunidade, então ele não é bem lá, né, você concedeu esses privilégios, mas ele não é quem você pensa que é. Aí ele vai agora mostrar a verdade, Mefibosete, ele respondeu, ó rei meu senhor, o meu servo me enganou. Ziba enganou ele, porque eu, teu servo, dizia, albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Ou seja, ele era fiel, ele ia embora com Davi. Só que ele vai, pega o jumento dele, bota as provisões e fala e mente sobre Mefibosete. Demais disto, aí ele ainda vai estar falando, né, Mefibosete de Ziba, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai, aí aquele versículo que eu li, não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor, contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, por que ainda fala dos teus negócios? Resolve que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Então, meus irmãos, aqui a gente percebe que Mefibosete, ele não estava preocupado
com as riquezas dele. Tanto é que ele fala, agora é que ele fique com tudo, muito embora fique ele com tudo, a minha alegria é no seu reinado, é no retorno do meu rei. E aí o Matthew Henry, comentando isso aqui, é interessante, ele fala assim, né, de Mefibosete: ele desceu no meio do povo para encontrar-se com o rei, versículo 24 aí desse texto. E como prova da sinceridade de sua alegria pelo retorno do rei, lemos aqui acerca de um verdadeiro lamentador pelo exílio do rei. Durante esse tempo melancólico, quando uma das maiores glórias de Israel havia partido, Davi, né, Mefibosete continuou em um estado muito melancólico. Ele não havia parado a sua barba, nem colocado roupas limpas, mas descuidou-se completamente, como alguém abandonado pela tristeza por causa da aflição do rei e da miséria do reino. Então ele chegou assim diante de Davi, em sinal de respeito, profundo pesar e tristeza, né? Dessa forma, né, com a barba para fazer, com roupas sujas. E isso esclarece, e teve a oportunidade então de esclarecer a verdade, contar, né, a verdade para Davi. E a aplicação que a gente pode ver aqui, né, que os superiores, né, na confissão fala lá no 5º mandamento, né, de honrar pai e mãe, que Davi aqui ele era um superior porque ele era o rei, mas ele agiu de forma equivocada. Ele repartiu o que ele havia dado para... Ele não deu o direito de Mefibosete ter se defendido, como aconteceu aqui um tempo depois. Então a gente, como às vezes nas nossas relações, sempre seremos superiores e inferiores a alguém. A gente precisa ter a disposição correta de ouvir os dois lados, né? Então fica essa aplicação para a gente, né? Porque Davi, como eu falei, ele pecou aqui em acreditar na mentira de Ziba sem ter ouvido Mefibosete. Mas a resposta bonita de Mefibosete mostra que é assim que um verdadeiro filho de Deus age, né? Alguém que tem um coração grato. Que a resposta de Mefibosete também mostra o caráter, né, dele. Então ele recebeu essa graça de forma salvífica, né? Ele era um crente. E o que ele então diz praticamente é: eu não me importo com essas riquezas, com o que você tinha me dado de presente e honraria. O que me importa é o retorno do rei. O meu interesse é no teu reinado, a alegria de estar em sua presença. É isso que Mefibosete fala para ele, é isso que me alegra. E é assim que nós então também devemos responder à graça de Deus. Não devemos ser leais a Deus só por conta das coisas que a gente recebe, privilégios, até mesmo os espirituais. Mas às vezes, como a gente vê a teologia da prosperidade, né, que é uma busca pela bênção do Senhor, mas não pelo, né, Senhor da bênção. Então a gente vê que a gente precisa ser grato a Deus e fiel a Ele pelos seus atributos e por quem Ele é, né, pelas suas perfeições. Então onde está, meu irmão, eu te pergunto hoje, a sua lealdade? O nosso Senhor não vai incorrer nesse erro de Davi, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se equivoque, né, e se arrependa. Porque Davi ouviu as mentiras de Ziba, né, desse servo, né, filho de Belial. Mas o nosso rei nunca vai ouvir as acusações do inimigo, que são falaciosas e mentirosas né, a respeito de nós. Como Paulo fala em Romanos, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nós somos eleitos, seremos perseverados, e o Senhor começou a boa obra, Ele vai cumprir até o fim. Então, meu irmão, eu falo de novo aqui para você: onde está o seu interesse? É no Deus das Escrituras, ou o seu Deus é o seu ventre? Onde o pastor chegou agora aqui em Filipenses, que aqueles falsos irmãos, o Deus deles era o ventre, né? O Davi leu um texto de Judas hoje que também mostrava isso, que eles tinham, adulavam por interesses, né, coisas pessoais. Então onde está a sua lealdade? Foi com o Senhor que te redimiu? Foi com aquele que lhe concedeu graça? Ou seu interesse é nas bênçãos do rei? Seria então você um Ziba oportunista, que só está precisando de uma ocasião, de uma circunstância dessa para fazer valer os seus interesses pessoais e escusos? E a gente deve estar interessado então na glória do rei, acima de todas as coisas, em que o nome de Cristo seja exaltado, que a sua igreja cresça. É nisso que você tem prazer. A gente precisa sondar o nosso coração, porque senão a gente é uma vergonha para o Evangelho. A palavra de Deus fala lá: o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque às vezes você é um Ziba oportunista, você tem um verniz de religião, de reformado, mas na verdade você é oportunista. Você uma hora vai vir o teu interesse pessoal acima dos interesses do reino de Deus. E assim, meu irmão, que essa transformação ocorre. O Evangelho da graça de Deus faz essa transformação na vida de Mefibosetes como nós, nos dando lealdade, devoção, consagração a Deus, né, nos tornando submissos à vontade do nosso rei.
Essa é, meus irmãos, então, né, a natureza do reino de Deus, que é um reino de graça, de favor imerecido, um reino de amor, de paz, onde cães mortos como nós são exaltados a serem co-herdeiros com Cristo, a se tornarem súditos leais ao seu rei. E a última aplicação que eu faço é de um texto, eu não vou ler ele, mas está lá em Lucas 14, 15 e 24, fala sobre a parábola que Cristo conta, que retrata bem essa história aqui de Davi e de Mefibosete, que era a história de um homem que deu uma grande festa, né? Um rei organizou, ele fez o convite a muitas pessoas se sentarem à sua mesa, compartilharem da refeição real. Muitas pessoas começam a dar desculpas para não comparecerem, um porque tinha comprado uma propriedade e precisava vê-la, o outro porque tinha comprado juntas de bois e precisava experimentar, o outro diz que é por conta do casamento, então não ia poder ir. Todos eles dizem, então me tenham por excusado, me tenha por desculpado por não sentar à sua mesa, por não ser grato e fazer o bom uso das tuas benevolências, das coisas que Deus nos dá. E quem sabe aqui hoje você também não esteja assim, né? Você fala que não pode ir porque você tem uma carreira a perseguir, você tem uma faculdade, um trabalho que te consome o tempo, e os homens, irmãos, nós somos assim, ávidos por desculpas esfarrapadas, por esses subterfúgios fúteis e inúteis. Por quê? Para que a gente não atenda às demandas do Evangelho. A gente não quer responder ao convite da graça e se assentar à mesa do rei. E é interessante que essa parábola então diz que os convidados iniciais não vieram. O dono da casa, então, que estava dando o banquete, ele fala, então vai correr pela cidade, chama os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, para que a casa fique cheia. E então o propósito do rei, né, desse rei aqui na história de derramar a graça, foi completo. Ele encheu a sua casa e partilhou da ceia com os seus convidados. E a aplicação então para nós é essa: o propósito de Deus de derramar a sua graça jamais será frustrado. Aqueles que ele tem para chamar, ele será chamado. A boda do Cordeiro não terá um lugar vazio, porque é assim que Cristo exercerá, a boda estará cheia. Agora a pergunta que fica para nós é: e nós, onde estamos? Será que estamos diante da mesa do rei? Vamos partilhar dessa refeição ou estamos fora dela? Respondemos ao convite da graça enquanto há tempo de ser respondido? Será que nos assentamos à mesa do rei ou estamos dando desculpas para evitar esse convite da graça? Então, meus irmãos, a minha oração hoje, né, é que o Senhor chame Mefibosete para si hoje e convença eles, como convenceu Mefibosete, dessa graça transformadora. E para encerrar, eu desejo, meus irmãos, de todo o meu coração, que a gente possa se ver nessa história, que tudo que a gente foi falado aqui, elencado, você fale, eu sou Mefibosete. Você não olha assim, ele é um coxo, só uma enfermidade na carne, física. Nós somos assim, né? E isso mostra essa história, né? A natureza do reino de Deus, que é graça pactual, superabundante e transformadora. É o retrato da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, né, e do amor dele por pecadores miseráveis, por Mefibosete, como eu e como vocês. E que sejamos então, portanto, uma noiva grata, né? Uma igreja que celebra o rei que nos desposou, que estendeu a sua bandeira de amor sobre nós, que entregou o seu filho, que obteve a nossa salvação pelo seu precioso sangue, e que de inimigos e filhos da ira nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graça, Senhor, pelo privilégio, Pai, de recebermos a Tua graça, Pai, da Tua bondade infinita. Essa história, Pai, é um retrato, é um reflexo fiel, Pai, do que espiritualmente se processa, Pai, e como o Senhor escolheu fazer para nós. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado pela Tua graça maravilhosa, Senhor, abundante, superabundante, transformadora, pactual, Pai. Obrigado pelo plano da redenção, porque o Senhor elegeu Cristo como nosso mediador, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos. Ajuda-nos a responder, Pai, de forma correta, de forma digna do Teu Evangelho, de forma a não desprezar o sangue precioso de Cristo, de não calcar os pés, o Filho de Deus. Ajuda-nos, Senhor, sê conosco, abençoe o Teu povo, em nome de Jesus, amém.